Já é conhecido de muitos alguns ditados populares como homem é tudo igual ou homem não presta. Eu quero te dizer que essas declarações podem até ter uma estatística alta, mas elas estão longe de ser absolutas. Há um outro tipo de homem, gente que reconhece os valores e os princípios da palavra de Deus e se movem por eles, e que são classificados, de acordo com a própria Escritura, como homens de verdade. É a respeito disso que eu quero conversar nos próximos minutos. Fique comigo. No livro de Êxodo, no capítulo 18 e no versículo 21, nós temos uma conversa entre Jetro, o sogro de Moisés, e o próprio Moisés, esse grande líder de Israel, um homem que Deus levantou e chacoalhou a sua geração. Num determinado momento, Jetro lhe dá um conselho muito específico sobre a forma de poder apacentar e cuidar de tanta gente. Eles eram literalmente milhões de pessoas. Moisés sozinho não poderia atender e cuidar de todos. Então, Jetro lhe oferece o conselho da descentralização. Ele diz: Moisés, você deve se concentrar no seu papel principal. Você deve representar o povo perante Deus orando por eles. Você deve lhes ensinar a palavra. Mas levanta chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. E ele começa a falar de uma estrutura hierárquica que não apenas permitiria Moisés comandar um verdadeiro exército, como também cuidar dessas pessoas através dessa descentralização e desses líderes que seriam levantados. No entanto, esses líderes precisavam ter qualificações. E entre elas, o versículo 21 de Êxodo 18 diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. As qualificações desses líderes são muito claras. Em primeiro lugar, eles precisavam ser capazes. A segunda menção, eles tinham que ser tementes a Deus. Mas ele então inclui uma declaração: homens de verdade. Essa palavra aqui traduzida como verdade, no original hebraico é a palavra emeth. Ela significa firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. Todos esses adjetivos, na verdade, nos ajudam a entender o significado da classificação que foi estabelecida como algo necessário para esses homens. Quando ele está dizendo homens de verdade, ele não está apenas tratando da virilidade no sentido do comportamento. Ele não está simplesmente tratando do gênero. Ele está falando de algo que é a definição de hombridade. É mais do que apenas ser viril. É mais do que apenas demonstrar ser macho. É ser um homem de caráter, é ser um homem de integridade, é ser um homem de nobreza. E nós precisamos entender que ainda que Deus tenha criado homem e mulher como seres diferentes, não apenas o aspecto biológico da procriação, não apenas a questão do gênero, mas quando olhamos para a família, Deus deu a cada um papéis diferentes. E nós precisamos entender que a declaração bíblica sobre um homem de verdade é não apenas quando ele entende a maneira de se portar aos olhos da sociedade, no sentido do que se espera de um homem biológico, é entender o que é o caráter, o que é o papel do homem, não apenas dentro da família, mas também para com a sociedade. Ser um homem de verdade é algo que requer de nós um processo. Não tem a ver apenas com o nascimento. Não tem a ver apenas com o sexo que carregamos na nossa identidade, é algo mais do que isso. Por exemplo, quando Davi aconselha Salomão dizendo: seja homem, meu filho, ele não estava falando do gênero, isso Salomão já tinha nascido com ele garantido. Ele estava falando não apenas sobre maturidade, mas também sobre essa hombridade. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, agia com menino. Mas logo que cheguei a ser homem, esse chegar a ser homem, novamente não indica uma mudança de gênero ao longo do caminho, mas indica a maturidade. E há duas coisas que nós precisamos entender quando falamos de hombridade. Se uma delas é maturidade, a outra é o nosso papel. Eu me lembro quando garoto, de ver meu pai, por exemplo, fazendo a barba e olhar para mim como menino sem pelo nenhum no rosto, e eu olhava para aquilo como um sinal de que a maturidade, pelo menos biológica, teria chegado. Esperei por muitos anos poder começar a fazer a barba.
E lembro de criando meu filho, né? Vê-lo ansiosamente olhando para o espelho, às vezes me acompanhando para um salão como esse. Fiz questão de gravar aqui por conta daquilo que estamos falando. As mulheres não têm dificuldade nenhuma de celebrar seu lado feminino, seja no manicure, seja no salão, seja no tipo de compra, da conversa com os amigos, mas muitas vezes os homens da atualidade, da geração atual, estão perdendo essa característica de celebrar todos os traços da sua masculinidade. Mas isso não poderia ser definido apenas como o lugar onde se come, o esporte que se pratica, o tipo de programa que se vê na televisão. Nós precisamos entender que celebrar vai muito além de entender esses aspectos naturais, na perspectiva bíblica, é encarnar, por assim dizer, o homem que Deus espera que nós sejamos, um homem de verdade, um homem de credibilidade, um homem de firmeza, um homem de confiança. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu no jardim, Ele deu especificamente ao homem duas responsabilidades. A Bíblia diz que Deus o colocou no jardim para o lavrar e para o guardar. Vou deixar o lado guardar, que envolve o aspecto protetor do homem, fora da conversa de hoje, e vou me concentrar no lado lavrar, trabalhar, que fala do aspecto do homem como provedor. Eu sei que nós temos vivido mudanças na sociedade. Há mulheres que têm uma autonomia e eu acredito que isso é louvável. Elas têm condições de sustentarem a si e às vezes a própria casa. Estão crescendo no mercado de trabalho, no seu reconhecimento, no seu salário e a gente fica feliz que isso esteja acontecendo. Não queremos de forma alguma impedir o sucesso das mulheres, mas isso jamais deveria ser uma justificativa para que homens se tornassem omissos em relação à responsabilidade que Deus lhes deu. Se olhamos para a palavra de Deus, percebemos que antes mesmo de Deus criar uma esposa para o homem, Deus lhe deu primeiro trabalho. E essa tem sido sempre a ordem bíblica. O livro de Provérbios nos faz a mesma declaração. No capítulo 24, no verso 27, nós lemos: cuida dos teus negócios lá de fora, apronta a tua lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Edificar a casa aqui não é construir o lugar da habitação física, fala a respeito de constituir família. Deus está de novo dizendo ao homem, antes de se casar, antes de formar a sua família, garanta o cuidado dos teus negócios e da tua lavoura, do teu próprio sustento. Eu olho hoje em dia para uma garotada que está empolgada em casar e formar família, sonhando alto com essas coisas, mas fazendo muito pouco a respeito da sua profissionalização, entendendo muito pouco a respeito da sua responsabilidade. Para ser um homem de verdade na perspectiva bíblica, não é apenas a virilidade que você aparenta, não é se você é alguém rude ou fala grosso, não é se você tem a barba grande ou não. O homem de verdade é quando você entende o lugar onde Deus te estabeleceu e como você deve funcionar. Isso começa por entender o nosso papel como provedor, de saber que temos que cuidar da nossa família e temos que nos doar por ela. Aliás, a Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. E o cuidado ali é sustento material. Homem nenhum deveria negligenciar o sustento da sua casa. Homem nenhum deveria deixar de se doar pela sua família. E essas características estão simplesmente sumindo. Agora, um homem de verdade, ele entende que é o cabeça do lar. Ele entende que Deus o estabeleceu numa posição de governo. Agora, isso não significa que ele confunde autoridade com autoritarismo. São coisas completamente diferentes. O apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros, que eram os responsáveis pelo governo da igreja, diz que eles não deveriam ser dominadores do povo. Ou seja, você governa servindo, não dominando. O governo da casa não é diferente. Quando alguém tem que levantar a voz e gritar quem manda aqui sou eu, é porque provavelmente já perdeu a sua autoridade. Sua autoridade ela jamais deveria se expressar pelo volume da sua voz, mas por você ser aquele que mais luta pela família, o que mais está disposto a servir. Por exemplo, a mesma Bíblia que ensina a mulher a ser submissa ao homem, porque ele está numa posição de autoridade, ensina o homem a honrar a sua esposa como vaso mais frágil. Nós precisamos entender que o homem de verdade entende a forma correta de tratar a sua esposa. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o espelho, que a forma como ele amou e se doou à igreja é exatamente essa como nós devemos tratar as nossas esposas. Virilidade não tem absolutamente nada a ver com grosseria, são coisas distintas. Colossenses 3,19 diz, maridos, não trateis as vossas esposas com aspereza. Ser homem de verdade não é o tom de voz, nem a maneira como você fala com ela. É o quanto você a ama, é o quanto você a honra, é o quanto você luta pelo sustento dela e dos seus filhos, é o quanto você se doa. É, antes de mais nada, ser um exemplo. Quando a Bíblia fala do homem como cabeça, está falando dele como líder. Interessante que alguns homens querem ser o líder da sua própria casa só no sentido natural. Mas na hora de buscar a Deus,
eles praticamente terceirizam isso para suas esposas. Ler a Bíblia, orar, é coisa de mulher. Buscar a Deus, estar na igreja, é coisa talvez para os filhos. E se você quer de fato ser esse homem de verdade, você tem que entender que ser a cabeça é liderar. E liderar é o que nós fazemos pelo exemplo. Jesus diz, assim como eu vos fiz, façam vocês também. Ou seja, nós temos que ser os primeiros a nos posicionar buscando a Deus, nos enchendo da presença de Deus, nos comprometendo com o Senhor e a sua palavra. Então inspirar toda a nossa casa a viver exatamente da forma como vivemos. No passado isso parecia ser algo tão bem resolvido, a ponto de Paulo falar para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Normalmente, quando um homem se posicionava em Deus, ele sabia que usaria o seu poder de influência, a sua autoridade, o seu poder de governabilidade na casa para trazer toda a casa praticando a mesma fé. Hoje em dia nós temos homens que querem a salvação da sua mulher e dos seus filhos, mas fazem pouco pela sua própria fé e inspiram muito pouco a próxima geração porque não se dedicam ao Senhor como deveriam. Eu quero te encorajar a ser um homem de verdade. Talvez você ainda esteja como solteiro, mas se você não se posicionar desde já, não será depois de casado a referência que deveria ser, tanto para sua esposa como para com os seus filhos. Entenda a sua responsabilidade e você deve treiná-la antes mesmo de ter a sua própria família. E quando tiver a sua família, você apenas dará continuidade àquilo que aprendeu a manifestar desde solteiro. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um homem de verdade.